Meus nobres e cultos alunos, espero que todos estejam bem. Pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos começar um assunto novo, que é falar sobre capacitância. Eu já havia dito para vocês lá no início do nosso curso que o curso de eletrotécnica, a nossa disciplina de eletrotécnica, ela tem três pilares, né, que são os três elementos que nós estudamos exaustivamente durante o ano inteiro, que é o resistor, o capacitor e o indutor. O resistor nós já estudamos bastante, né? Vimos como é que ele funciona, todo o comportamento dele, inserimos o resistor em diversos tipos de circuitos, dos mais simples até os mais complexos, vimos várias técnicas de resolução de circuitos contendo os resistores, né? Então nós estudamos bastante mesmo a questão de aplicação de resistores em circuitos elétricos. O segundo elemento que nós vamos começar a falar hoje é o capacitor, né? O capacitor é um equipamento muito útil dentro da eletricidade. Quase todos os projetos que a gente faz, que a gente depara por aí, de alguma forma tem um capacitor inserido ali. O capacitor é um equipamento que tem como principal finalidade o armazenamento de energia elétrica de forma temporária e depois você pode utilizar essa energia para fazer alguma função para você. Capacitores eles são muito utilizados, por exemplo, nas indústrias para fazer um serviço lá que se chama correção do fator de potência, que é uma situação que gera muita economia para a empresa, gera muita economia para a concessionária de energia, né? Isso aí nós vamos falar mais no final do ano letivo, quando a gente estiver falando sobre corrente alternada, nós vamos abordar esse assunto, né? Já estou apenas dando um spoiler para vocês aqui sobre a aplicação de capacitores. Na eletrônica, nos equipamentos eletrônicos, o capacitor também é muito utilizado. Ele é utilizado em diversos tipos de projetos. Ele é um equipamento que é muito utilizado para fazer base de contagem de tempo. Nós vamos estudar isso aqui, uma relação muito próxima, muito íntima que o capacitor tem com contagem de tempo, muito precisa inclusive, tá? Então nós vamos estudar bastante o capacitor, essa nossa unidade que começamos agora, vamos falar apenas sobre o capacitor, iniciando agora com os conceitos básicos, e nos próximos vídeos nós vamos evoluindo mais, inserindo o capacitor num circuito e vendo o comportamento dele, tá bom? Então vamos lá. Bom, então o que é o capacitor, pessoal? O capacitor é um equipamento que armazena energia. Basicamente, nós temos disponíveis no mercado dois tipos de capacitores. Os chamados capacitores de baixa potência. Então nessa figura aqui, a gente consegue ver diversos tipos de capacitores de baixa potência, de diversos tipos de formatos. Esse aqui é chamado capacitor tipo eletrolítico, esses aqui são capacitores de cerâmica, esses são capacitores de poliéster, esses aqui são capacitores ajustáveis. Enfim, existe uma grande quantidade de tipos de capacitores disponíveis para uso na eletrônica, por isso eles são considerados então de baixa potência. Já na nossa área, na área de eletrotécnica, onde a gente estuda equipamentos de maior quantidade de energia, de potências maiores, nós utilizamos bastante esse tipo de capacitor aqui mostrado nessa foto. Nesse capacitor aqui a gente pode ver que são capacitores que têm um porte muito maior, né? E são considerados, portanto, de alta potência, né? Nós vamos estudar como funcionam esses capacitores, a forma de funcionamento, tudo o que nós falarmos aqui sobre capacitores vale tanto para o de baixa potência como o de alta potência. Mas, como eu disse, né, são linhas diferentes. Você pega capacitores desse aqui que você vai numa loja comprar e custa centavos às vezes, R$1, dependendo do tipo de capacitor. Já capacitor de alta potência tem capacitores que uma unidade só vale 5 mil, 10 mil reais, né? Então cada um é aplicado numa determinada situação, ok? Bom, o símbolo de capacitor nos esquemas elétricos é esse aqui. Nós podemos utilizar esse que tem duas barrinhas paralelas,
ou podemos utilizar esse que tem uma barrinha paralela e uma barrinha meio curva aqui. Todos os dois são muito utilizados na eletricidade, sendo que eu diria para vocês que o mais comum da gente encontrar é este aqui, ok? Mas, como eu disse, qualquer um dos dois representam o capacitor em qualquer esquema elétrico, ok? Bom, então, como nós já falamos, a definição de um capacitor é um equipamento que armazena energia, que armazena as cargas elétricas. Vamos ver então como é que ele faz isso. Imagina aqui que eu tenho um capacitor, vamos supor que eu vou desenhar ele aqui como se ele fosse aqui, como ele é de fato, né, as placas dele. Vou imaginar que nós temos um capacitor aqui, com a sua placa, desenhando aqui tipo um 3D disso, né? Só para facilitar aqui o entendimento. Então tá aqui o nosso capacitor, ok? Então nós temos um capacitor, nós vamos ligar ele aqui numa fonte de energia, né? Então o capacitor é uma placa metálica, posta uma muito próxima da outra. Então você pega uma placa metálica, uma chapa de aço, uma chapa de alumínio, uma chapa de cobre, qualquer metal. Você colocou uma placa aqui, colocou uma outra placa, colocou eles pertinho um do outro, sem tocar, sem encostar uma placa na outra, você formou um capacitor, beleza? Então nós temos aqui um capacitor, né? O que vai acontecer aqui? Essa placa metálica, ela é eletricamente neutra. O que significa isso? Significa que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, não é? Então, o mesmo tanto de prótons que tem aqui, nós temos de elétrons também, tanto numa placa como na outra placa, né? Bom, os elétrons, como nós estamos falando aqui de placas metálicas, os elétrons nessas placas metálicas são tidos como elétrons livres, né? Aqueles elétrons que estão fracamente presos ao núcleo, igual nós já estudamos no início do nosso curso. Se eu ligar uma bateria, nessas placas da seguinte forma, vou pegar o positivo da bateria e ligar aqui nessa placa, pego o negativo da bateria e ligo na placa de cá. O que vai acontecer, gente? Aqui a bateria, por que essa bateria, o que significa o polo positivo dessa bateria? Significa que aqui nesse polo há uma falta de elétrons, falta elétrons aqui, tanto é que o polo é positivo, ou seja, tem mais prótons do que elétrons. O outro lado é o contrário, aqui tem excesso de elétrons, né? Então o que vai acontecer na hora que eu ligar essa bateria nessa placa aqui? Os elétrons que estão em falta aqui, eles vão ser puxados, vamos dizer assim, por esse polo, ou seja, as cargas positivas que estão sobrando aqui no polo da bateria vão atrair aqueles elétrons livres que estão aqui, né? Então, aqui na nossa placa, nós temos aqui diversos elétrons livres, né? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui tem vários elétrons livres aqui. Esses elétrons livres, eles vão todos cá para baixo, né? Tem vários elétrons aqui. Esses elétrons livres, eles vão fazer esse caminho aqui em direção ao polo positivo da nossa bateria, certo? Eles fazem esse caminho, por quê? Porque os elétrons aqui, né, eu tenho a mesma quantidade de prótons e elétrons, só que nós sabemos que os elétrons que estão aqui, boa parte dos elétrons que estão nessa placa, eles são chamados de elétrons livres. Então, esses elétrons que estão aqui, eles vão pegar esse caminho. Através desse fio, eles vão descer em direção ao positivo, ou seja, o positivo da bateria vai atrair aqueles elétrons que estão aqui de bobeira nessa placa, beleza? Se os elétrons livres dessa placa, boa parte deles descem para o polo positivo, o que vai acontecer? Na placa, ela vai ficar com falta de elétrons, vai ter um desequilíbrio na placa. Ou seja, essa placa ela vai ficar com saldo de cargas positivas, ela vai ficar com mais prótons do que elétrons. Então, essa placa aqui, no final das contas, ela vai ter um saldo de cargas positivas, né? E, de forma exatamente o contrário, o que vai ocorrer?
aqui, como eu tenho um excesso de elétrons, na hora que eu tirei, na hora que esses elétrons dessa placa foram embora, aqui ficou positivo. Essa placa ela ficou toda positiva aqui, não é isso? Ó? Aqui ó, ficou cheio de carguinhas positivas aqui, ok? Cheio de cargas positivas porque os elétrons, boa parte deles, desceram lá para o terminal positivo. E como essa placa ela está muito próxima, ela está quase colada na outra aqui, mas não toca, tá? É assim, fração de milímetro que essa placa está próxima dessa. Como essas placas são muito próximas, esses prótons que estão aqui, essas cargas positivas que ficaram nessa placa, vai atrair os elétrons desse terminal da bateria. Já que esse terminal da bateria aqui tem uma carga negativa, ou seja, tem excesso de elétrons, esse excesso de elétrons ele vai subir através aqui deste fio aqui, ó. Ela vai subir aqui e vai para aqui, para essa placa, né? Chega aqui, nós vamos ter vários elétrons que saem daqui e vêm para cá, atraídos pelo positivo aqui. Nessa placa está toda positiva, muito pertinha dessa aqui. Então, na face dessa placa aqui, vai ficar cheia de elétrons sendo atraídos, que foram atraídos aqui do terminal negativo da bateria. Ou seja, no final das contas, essa placa aqui ela fica com excesso de elétrons, ou seja, ela fica com uma carga negativa, né? E aí, se eu vier aqui, ó, por exemplo, se eu tivesse uma chave aqui, né, vamos supor que eu tenho uma chave aqui assim, se eu tivesse um interruptor aqui, o que eu poderia fazer? Na hora que eu abrisse essa chave, na hora que eu desligasse essa chave, isso aqui ia se manter. Essa energia que acumulou, essas cargas que acumularam aqui no capacitor, elas se mantinham. Então eu poderia depois pegar essa fonte e tirar ela, que mesmo assim as duas placas ali manteriam uma energia por um certo tempo, certo? Inclusive, se eu quisesse, por exemplo, vir aqui depois, né, depois que eu já fiz esse processo, e, por exemplo, se eu quisesse ligar uma lâmpada, vamos supor que eu tenho uma lâmpada aqui, ó, né? Se eu quiser conectar essa lâmpada aqui nessa placa de cá e uma lâmpada e o outro lado da lâmpada na placa de cá, se eu fizer isso aqui, né? Se eu ligar uma chave, se eu ligasse essa chave, essa lâmpada iria acender por um pequeno tempo, né? Ou seja, aquela energia que ficou acumulada aqui nas placas, elas podem ser utilizadas, por exemplo, para acender uma lâmpada aqui, né? Mas é claro, né, essa quantidade de energia que acumula aqui, geralmente ela é muito pequena, muito pequena. Às vezes essa lâmpada vai dar só uma piscadinha aqui e acabou, né? Já consumiu toda a energia que estava aqui. Mas isso é só para dizer para vocês o seguinte, que você ligou, né, quando você ligou a fonte nessas duas placas, há esse fenômeno, né, inclusive esse fenômeno de acúmulo de cargas elétricas chama condensação eletrostática. É por isso que os capacitores geralmente podem também ser chamados de condensadores elétricos, tá certo? Então, esse efeito de condensação, ele vai acontecer sempre que eu tiver duas placas metálicas muito próximas uma da outra, mas sem se tocar. Quando eu faço isso e ligo uma fonte, essas placas adquirem uma certa carga e mantêm essa carga. Isso quando isso acontece, nós dizemos que o capacitor está carregado. Nós carregamos o capacitor, ok? E essa energia ela pode ser utilizada posteriormente, tá certo? Bom, entre essas placas aqui, né? Se eu pegar aqui, ó, entre as duas placas, essa parte do meio aqui assim, ó, né? Onde não tem nada. Aqui é o nosso isolante, nós temos aqui o nosso isolante elétrico aqui, tá certo? Aqui no meio, nós temos o nosso isolante. Esse isolante pode ser o ar, ok? Simplesmente o ar, pode ser óleo, pode ser cerâmica, pode ser poliéster, pode ser tântalo, ou seja, gente, para isolar essas duas placas, eu posso usar qualquer material de boa qualidade.
Inclusive, esse material que a gente usa aqui, ele é extremamente importante na capacidade, ele influi muito na capacidade de armazenamento de energia desse capacitor. Tanto é importante que os capacitores, geralmente, eles recebem o nome deles em função desse isolante aqui. Esse isolante, nós costumeiramente chamamos isso de dielétrico. Então, o dielétrico nada mais é do que o isolante que fica aqui entre as placas de um capacitor. Por exemplo, se eu uso um isolante aqui de cerâmica, a gente fala que esse capacitor é de cerâmica, né? O capacitor não é de cerâmica, ele é de placa metálica, é de tudo que ele compõe. Mas como o isolante no meio aqui, ele tem uma característica muito importante na capacidade do capacitor, ele acaba recebendo, vamos dizer assim, o sobrenome com aquele material que é feito o isolante. Então, se eu uso óleo para isolar as duas placas, esse capacitor é de óleo, esse capacitor é de papel, né? Na verdade, quando nós damos o nome ao capacitor, esse nome que eu acabei de citar, nós estamos nos referindo àquele material que fica entre as placas, ok? Bom, essa capacidade que o capacitor tem de armazenar energia é o que nós chamamos de capacitância. Capacitância é a capacidade que o capacitor tem de armazenar energia. A capacitância, ela é representada pela letra C e ela é calculada dessa maneira aqui, ó. Epsilon multiplicado pela área dividido pela distância. Eu vou explicar cada termo desse aqui. O que vai acontecer aqui, ó? A área é essa área aqui, ó. A área da placa, a área de uma face. Você olhou a placa de frente, essa face da placa aqui, essa área aqui assim, né? No caso, esse retângulo aqui, a área desse retângulo é essa área que a gente entra aqui em metro quadrado. D é a distância entre as placas. Essa distância aqui que tem entre as placas, entre uma placa e outra. E epsilon eu vou falar daqui a pouquinho aqui, tá? Bom, vamos ver primeiro sobre a área. O que é a área aqui? A área, veja que quanto maior for a área, maior é a capacitância, certo? Maior a área, diretamente proporcional. Claro, né? Isso é até meio intuitivo, né? Se eu tenho uma área maior, mais placa, mais material, eu vou ter ali mais área para acumular cargas, né? Para nós termos o acúmulo de cargas elétricas. Então é natural que quanto maior for a área, maior vai ser a capacidade do capacitor ou a sua capacitância, tá? Agora a distância entre as placas, veja que a capacidade ela é inversamente proporcional à distância entre as placas, ou seja, quanto menor for a distância entre as placas, quanto mais pertinho, mais coladinho uma placa for na outra, maior vai ser a capacitância. Por que isso acontece? Também é bem intuitivo, veja. Quanto mais próximo a placa está da outra, mais força os prótons de uma placa vai ter para atrair os elétrons do terminal negativo da bateria. Uai, se atrai mais elétrons, significa que tem mais carga armazenada ali. Então, resumindo, quanto menor for a distância entre as placas, maior é a capacidade de armazenamento de energia daquele capacitor. Beleza? E nós temos um outro detalhe aqui, que essa letra aqui, isso aqui é uma letra grega que chama epsilon. Epsilon, tá? Essa letra grega, epsilon, na verdade, ela se chama permissividade dielétrica. O que é a permissividade dielétrica? É uma característica que o material tem que facilita ou não o armazenamento de energia entre as placas, ou seja, é um material que potencializa ainda mais a atração dos elétrons da fonte pela placa de cá na hora que eu coloco um material adequado aqui no meio, tá certo? Esse epsilon é uma constante física, e essa constante física tem tabelado nos livros de física, inclusive aí na apostila nossa tem também a tabela da permissividade de alguns materiais, tá? Bom, a capacitância, pessoal, a capacitância ela é dada numa unidade chamada de farad. Farad, né? Farad.
em homenagem, na verdade, ao nosso cientista Faraday. Nós já falamos dele bastante no curso, né? Faraday, né? O Michael Faraday. E para homenagear ele, nós utilizamos a unidade Faraday, tá certo? Eles não sei por que não quiseram usar o AY aqui, só ficou Faraday, beleza? Que a gente representa pela letra F maiúscula, Faraday, tá? Nós vamos ver, daqui a pouco nós vamos fazer alguns exercícios, vocês vão ver que a unidade Faraday, ela é muito grande, muito grande. Só para vocês terem uma ideia, né? Só para vocês verem como é que é grande essa unidade. Para eu conseguir armazenar 1 farad, para eu ter um capacitor com a capacidade de armazenar 1 farad, e se o dielétrico dele, se o isolante dele fosse ar, cada placa do capacitor teria que ter mais ou menos o tamanho de um campo de futebol. Pra vocês verem. Imagina um campo de futebol, 2 placas do tamanho de um campo de futebol, isoladas ali por um dielétrico, numa distância normal para um capacitor. Isso vai fazer que ele tenha 1 farad. Veja que é uma unidade extremamente grande, né? Então é muito, muito comum a gente utilizar a unidade submúltipla, como por exemplo o milifarad, certo? Sendo que o mais comum de todos é o microfarad. Microfarad, nós sabemos, é 10 elevado a menos 6 farad, né? Nós também usamos muito picofarad, né? Nanofarad. Então são todas unidades que a gente usa bastante para expressar capacitância elétrica, beleza? Principalmente o mais comum, mais comum mesmo, é microfarad, tá? Quando um capacitor não estiver falando nada, ele está sendo expresso em microfarad. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, tá vendo? Ó, 4.700 microfarad, ok? Então, geralmente, todos os capacitores são expressos em microfarad, quase sempre, tá? Beleza, gente? Então, basicamente, o funcionamento de um capacitor é desse jeito, tá? Eu vou passar agora na sequência aqui para vocês um vídeo bem legalzinho, mais ou menos explicando isso aqui que eu falei, né? Só que de uma forma gráfica mais bem feita, para vocês consolidarem esse conhecimento aqui, tá bom? In a metal conductor, the positively charged particles are fixed in place, whereas the negatively charged particles, called electrons, are free to move around. A metal typically has an equal amount of positively and negatively charged particles, making the metal as a whole electrically neutral. Só para a gente entender, né, pessoal? Aqui nós temos uma placa do capacitor. As bolinhas azuis representam para nós os elétrons livres e as bolinhas azuis representam as cargas positivas fixas no núcleo dos átomos. If we apply a force trying to push extra electrons into this metal plate, we will not be successful, because particles with the same charge repel one another. If extra electrons accumulate inside the metal plate, they will repel each other and repel any of the new electrons trying to enter. Therefore, even if we apply a force, the metal will remain electrically neutral. Now let us consider a new scenario where there is another metal plate close to the one shown. Aqui nós estamos aplicando uma fonte de energia na placa do capacitor, né? E os elétrons estão acumulando na placa do capacitor, ok? Electrons accumulate in the first metal plate. They will repel the electrons in the second metal plate. Por outro lado, na hora que os elétrons estão acumulando numa placa, eles expulsam, eles repelem os elétrons livres da outra placa, fazendo com que uma placa fique preponderantemente negativa e a outra preponderantemente positiva. Ou seja, no nosso desenho aqui, nós vamos ficar com a placa com a maioria das bolinhas azuis e a outra placa com a maioria das bolinhas vermelhas.
The positively charged particles left behind in the second plate will exert an attractive force on the negatively charged particles in the first metal plate. This makes it possible for the first plate to have more negative particles than positive particles. As we add electrons to the first metal plate, an equal number of electrons leave the second metal plate. After a certain number of extra electrons accumulate on the first plate, they will repel any new electrons trying to enter. The first metal plate has developed a net negative charge, and the second metal plate has developed an equal and opposite net positive charge. We can cause this equal and opposite charge on each plate to be larger by applying a larger external force. If we remove the external force we are applying, the extra electrons in the first metal plate will continue to repel one another. Aqui está mostrando, né, que uma vez que a gente desliga a bateria, os elétrons que estavam acumulados na placa, eles retornam para a fonte, né? Se eu não desliguei, né? Se eu não fiz a interrupção do circuito. We have now returned to our original condition where the net charge on each plate is 0. The two metal plates are what we call a capacitor. Note, voltage is shown upside down in this video because the blue arrows will show electron flow. Aqui mostrando que uma pilha ligada no capacitor faz o capacitor carregar com energia. Em seguida, nós vamos desligar essa fonte de energia que carregou o capacitor, ligar outra chave e a outra chave vai ter a capacidade de acender a lâmpada. E essa lâmpada fica acesa até que toda a energia do capacitor seja completamente consumida. By briefly connecting the capacitor to a battery as shown, the two plates have developed equal and opposite charges. If we then connect the capacitor across the light bulb, all the extra electrons in the negatively charged plate will move to the positively charged plate through the light bulb. If we use multiple batteries in series, then we can force the two plates of the capacitor to develop larger amounts of charge. When the capacitor is charged, its voltage will be the sum of the voltages of all the batteries. Charging the capacitor to a higher voltage will cause the light bulb to stay on longer when the capacitor discharges. Now suppose that we increase the areas of the two metal plates. Aqui vai mostrar, né, o efeito da maior área. Quanto maior a área na placa, naturalmente vai caber mais cargas, né? Depois vai mostrar o efeito de aproximar as placas também e o efeito de colocar o dielétrico no meio. This increased area allows us to push more extra electrons into the first metal plate.
and remove more electrons from the second metal plate without applying a larger external force. When a larger capacitor is connected to our battery, it'll take longer for the capacitor to charge to the voltage of the battery. Although the final voltage is still equal to the voltage of the battery, for a larger capacitor, this voltage represents a larger amount of charge on the two metal plates. The larger capacitor will take longer to discharge through the light bulb, thereby allowing the light bulb to stay on longer. Suppose that we add a special material in between the two plates. This material does not allow any particles to flow through it, but it contains molecules that change their orientation based on the charges of the two plates. Veja aqui, pessoal, esse material que está aqui no meio, que é o dielétrico, né? Quando a gente coloca ele aqui em um material adequado, ele orienta, tá vendo? Embora ele não tenha elétrons livres, porque ele é um isolante, há uma orientação. Veja que aqueles que são prótons, eles ficam virados para aquela placa que está carregada negativamente. E os elétrons ficam virados para a placa que tem carregada positivamente. Então, isso aqui gera uma força de atração maior entre os elétrons e prótons das duas placas, aumentando, portanto, a capacidade de armazenamento de energia. These molecules exert forces that attract more electrons to the negative plate and that repel more electrons from the positive plate. The presence of this material has the exact same effect as does increasing the areas of the two metal plates. This allows the two plates to develop larger net charges for the same amount of applied voltage. We say that we've increased the capacitance of the capacitor. There is also a third way to increase the capacitance of a capacitor. Vai mostrar as três maneiras que nós temos de alterar, de aumentar a capacitância de um capacitor, né? Nós sabemos, então, que é aumento das placas, do tamanho das placas, a diminuição da distância entre elas e colocação de um material entre as placas de forma bem adequada. This is by moving the two metal plates closer together. Because the two plates are now closer together, they exert greater forces on each other's electrons. This attracts more electrons to the negative plate and repels more electrons from the positive plate, allowing the two plates to develop larger net charges for the same amount of applied voltage. This has the same effect as inserting the special material,
and as increasing the areas of the metal plates. To create the largest capacitance possible, we want to make the areas of the plates as large as possible, insert the special material in between the plates, and move the two plates as close together as possible. The larger the capacitance, the more energy will be stored for the same amount of voltage. Legal, né, pessoal? Um videozinho que explica bem o funcionamento interno de um capacitor. Como é que essa peça tão simples e tão útil para nosso uso no dia a dia funciona, né? Vamos ter novos vídeos. Em novos vídeos eu vou falar para vocês certinho, mais detalhes, a parte matemática, a parte de fazer cálculos e tudo mais, tá bom? Então por hoje é só. Estudem, pega a apostila, dá uma estudada lá também nesse assunto e no próximo vídeo nós retomamos, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!